Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e sem enrolação, vamos partir para a reação. Hoje vou reagir a uma argentina que está morando no Brasil. Aqueles pedidos que eu faço como de costume também já estão aqui. Sem enrolação, partindo para a reação. Yo soy Mica Gandullo y hoy estamos en un nuevo video en el que vamos a hacer otra reacción. Últimamente he visto que les ha gustado mucho que hagamos este tipo de contenidos porque no solo reaccionamos y ya está, sino que también aprendemos. Me gusta traerles contenidos que sean informativos, que traigan datos curiosos o cosas del estilo. Así que vamos a ver hoy un video que nos cuenta datos curiosos de cada estado de Brasil. Dice acá que son 27 datos y según tengo entendido, Brasil tiene 26 estados y también se cuenta el Distrito Federal como aparte. Entonces tal vez sea por eso que son 27 los datos. Así que eso vamos a ver. Estoy emocionada por ver el de Santa Catarina porque es donde estoy viviendo yo. Así que vamos a ver qué tal, qué cosas aprendemos hoy. Ustedes pueden dejar en los comentarios los datos que sepan. Vamos a empezar. Aqui vão 27 fatos surpreendentes sobre cada estado do Brasil, mais o Distrito Federal. Bora lá! Acre teve presidente espanhol. Em 1899, depois de seringueiros, muitos deles brasileiros, se revoltarem, o espanhol Luís González Rodrigues Isso que eu desconhecia. É um fato que eu não sabia. de Arias declarou a República do Acre, se tornando presidente com apoio dos seringueiros. Ele queria fazer um país no meio da floresta, organizou ministérios, fez escolas, hospitais, exército e até bombeiros. Mas não durou muito. Tentaram declarar a república mais duas vezes, mas por problemas, principalmente financeiros. Em 1903, com o Tratado de Petrópolis, o Brasil compra o território da Bolívia e a região começa a fazer parte do Império. Presidentes alagoanos. O estado onde foi criado o primeiro carro a álcool é o local onde nasceram várias figuras importantes na história do Brasil, como por exemplo, Zumbi do Palmares, o quilômetro de Palmares ficava lá no estado, e os dois primeiros presidentes do Brasil, Marechal Deodoro e Floriano Peixoto. Interessantemente, Fernando Collor, que também foi presidente, famoso pelo impeachment, sua família é bem influente na política lá em Alagoas. E também são donos de uma TV local. Mas o próprio Olha, eu desconhecia isso também. Collor, apesar de crescer em Maceió, nasceu no Rio de Janeiro. Amapá, o estado no meio do planeta. Por ter a capital bem na linha do Equador, algumas coisas legais acontecem. Eu conheci o Collor na época da campanha, isso até denuncia idade, né? Na época da campanha presidencial de 89, eu era criança, lógico, aí ele veio aqui na região. Além de ter um estádio de futebol que é literalmente dividido no meio, uma parte sendo no hemisfério norte e a outra parte no hemisfério sul, durante o equinócio, aquele evento que marca a transição das estações, tem uma hora que o sol fica diretamente em cima no céu. Por causa disso, as sombras ficam bem embaixo de você. É bem estranho olhar como o nosso cérebro... No, es muy bueno eso, qué interesante. Sería muy lindo ir a visitar el lugar para verlo en la realidad. Miren qué linda se ve la sombra. Muy bueno. Nosso cérebro não é acostumado a ver coisas sem sombras. Dá a impressão que alguns objetos foram colocados no Photoshop. No Amazonas é tudo gigante. Já falei sobre o tamanho imenso daquele estado no último vídeo. Além de ser o maior estado do Brasil, com a maior floresta do mundo, a maior biodiversidade, o maior rio, também tem a maior montanha do país, o Pico da Neblina, que tem 2.994 metros, quase 3.000 metros de altura. Mas a cidade de Itu, que é conhecida por ter tudo gigante, né? Orelhão gigante, tudo. Interessante que ela fica em São Paulo. O correto seria ficar lá, né? Mesmo sendo bem grande, essa montanha foi só descoberta em 1950 e a primeira vez que subiram foi em 1965. Bahia em guerra. A primeira capital do Brasil, uma das 10 cidades mais antigas do país, além de 7 de setembro, eles também comemoram a independência da Bahia no dia 2 de julho. Como também falei no outro vídeo, os portugueses que viviam em Salvador não aceitaram a independência do Brasil, então houve uma guerra que terminou nesse dia. Aliás, fato bônus, quem nasce em Salvador é soteropolitano. Sótero significa Salvador em grego. Ceará, a terra da luz. O Ceará foi a primeira província do Brasil a abolir a escravidão em 1884, depois de muita luta, 4 anos antes da Lei Áurea. Por isso é conhecido também como a Terra da Luz. Mas também o Nordeste é surpreendente. Ele é a vanguarda de muitas coisas importantes para o país.
aconteceu algumas tragédias lá. Em 1877, por causa de uma grande seca na região, muitas pessoas morreram de fome. E piorou quando houve uma pandemia de varíola. Em 10 de dezembro de 1878, foi marcado como o Dia dos 1000 Mortos. Quase metade da população de Fortaleza morreu nesses anos. Distrito Federal não é estado nem município. O Distrito Federal não tem prefeitura, nem prefeito, nem vereadores. Pois é, a capital tem um status diferente, meio que uma mistura de município e estado. Quem manda lá é um governador e os deputados distritais, cargos semelhantes ao governador e deputados estaduais dos outros estados, mas eles também têm funções de prefeitos e vereadores. Lá em Brasília, tem o maior parque da América Latina, no meio da cidade, que é até maior que o Central Park de Nova York. E perto dali, na Praça dos Três Poderes, tem a gigantesca bandeira do Brasil, de 286 metros, sendo a maior bandeira do mundo. Wow, qué bueno, ahí podemos ver eso que les digo de que contaron como el Distrito Federal aparte. Qué bueno, no sabía eso. Espírito Santo, o Acre do Sudeste. Apesar de ser o quarto menor estado do Brasil, o Espírito Santo é ainda maior do que o Rio de Janeiro. Um pouco maior, por exemplo, que a Dinamarca. E possui uma população maior que o Uruguai e alguns estados do Nordeste. Mas, apesar disso, algumas pessoas, especialmente do Sudeste, falam que lá é o Acre da região. Interessantemente, lá no Acre tem uma cidade que o nome dela é o nome do povo que nasce no Espírito Santo, Capixaba. Goiás e o nome da capital. Falando em nome, quando eles foram escolher o nome da nova capital, lá em Goiás, eles fizeram um concurso. E quem ganhou foi Petrônia, em homenagem ao fundador da cidade, Pedro Ludovico, e ao mesmo tempo Dom Pedro I, II e São Pedro. Mas o governador do estado, o próprio Pedro Ludovico, não gostou muito, e em decreto ele escolheu uma outra opção que foi menos votada, Goiânia, que para alguns especialistas vem do tupi, que significa terra com muitas águas. Maranhão Francesa. São Luís, a capital do Maranhão, é a única capital do Brasil fundada por franceses, e ela recebeu o nome em homenagem ao rei francês Luís XIII. O estado é o que tem mais ilhas do Brasil. Isso eu sabia, porque vi algum programa, não lembro qual, de perguntas e respostas. Eu lembro que este fato foi levantado. A própria capital fica também em uma ilha. Mato Grosso, no centro da América do Sul. Cuiabá, uma das capitais mais quentes do Brasil, é considerado como o centro da América do Sul, porque ela fica bem no meio do continente. Tem um marco lá que era literalmente o meio do caminho entre o Oceano Pacífico e o Atlântico. Ou seja, os oceanos ficam à mesma distância para os dois lados. Mato Grosso do Sul. Ay, qué genial, qué lindo, me re gustaría conocer esos lugares así que tienen esas cosas tan como particulares, no sé, qué bueno. A fonte de rios enormes. A maior parte É muito legal pensar nisso, né? Muito louco, muito louco. do Pantanal fica no Mato Grosso do Sul, que é a maior planície alagável do mundo. Lá tem mais espécies de peixes que todos os rios da Europa juntos. Qué lindo se ve ese paisaje, tan bonito. Os portugueses acreditavam por uma época, lá no começo, que o Amazonas tinha uma fonte no meio do país, que era um lago, e que esse lago também descia, formando o Rio Paraná, que forma o Rio de Prata. Queijo de Minas. Todo mundo sabe que a culinária de Minas é bem famosa, principalmente o queijo. O estado é o berço do catupiry. Criado em 1911 por um casal de imigrantes italianos, o nome ficou tão conhecido que virou sinônimo de qualquer requeijão bem cremoso. A palavra vem do tupi, que significa muito bom. Municípios de... É nóis, uai, Minas aí. Falou em queijo, tem que se falar em Minas, né? E, consequentemente, tudo que deriva do leite, né? Gigante do Pará. Esse estado, ele que é a estrela isolada aqui em cima na bandeira do Brasil. Não é a capital, não. O segundo maior estado do Brasil, No sabía eso. do tamanho de Angola e muito maior que vários... Mas ela que é argentina, não saber, tudo bem. A gente entende. Porém, eu confesso que não sabia. Eu sempre imaginei que fosse a capital. países. Altamira, esse pedação aqui, é um município. E até 2019 era o maior município do mundo. Se fosse um país, ele seria o 92º maior país do mundo, maior que Portugal, Guatemala e até mesmo Coreia do Sul e a do Norte. Paraíba, perto da África. É em João... Ô, louco! Não, eu sabia que realmente ele era grande. Eu sempre ouvia falar. Livros que tratam de curiosidade, mas eu não fazia ideia da dimensão.
Pessoa que fica o Ponto Seixas, o ponto mais oriental de todo o continente americano. Ah, ese dato me lo había dicho uno de ustedes en uno de los videos y que me dijo que estaría bueno que lo vaya a conocer al lugar. Realmente debe ser muy bueno porque amanece antes que en los demás lugares y así está muy bueno. O primeiro lugar do continente a receber a luz do sol. Fica mais perto de vários países da África do que da outra ponta do próprio país. A Transamazônica, aquela grande rodovia que deveria cruzar o norte e nordeste do país, que até hoje nunca terminaram direito, começa lá em João Pessoa. Rio Paraná. Esse rio que deu nome ao estado. E o seu nome vem do indígena que significa semelhante ao mar, porque realmente é um rio muito grande e super importante. Desde a época de colonização, ele começa lá em Minas, passa por Paraguai, Argentina e termina virando o Rio da Prata. Sí, sí, yo me acuerdo que cuando iba a Santa Fe en Argentina pasaba siempre por el río Paraná, así íbamos como a la costanera se le llama, que es justo el camino que tiene al lado del río. Y no puede ser que vaya recorrendo tanto, es gigante realmente. Nele também não é só o local das cataratas do Foz do Iguaçu. Então o Rio Paraná é nosso de Minas, ó, brincando, isso é baísmo, né? Aquelas cachoeiras super lindas que você um dia tem que visitar, como também a usina de Itaipu, a segunda maior usina hidrelétrica do mundo e a maior produtora de energia elétrica do Brasil. Competições bizarras em Pernambuco. Além de ser o único estado onde nenhuma das letras se repetem no nome, o estado tem algumas competições meio esquisitas. Tem uma corrida das galinhas, corrida dos burros, corridas de bonecos gigantes, corridas de costas e já fizeram concurso da mulher e do homem mais feio do estado. Ô, louco! Já pensou? O que seria o contrário de Miss? Ou seria o míssil? A míssil? E o homem seria o Mister? Seria o que? Ah, não, é muito zoeira, né? Pessoal muito criativo. O nordestino é muito criativo, ele enriquece muito a nossa cultura brasileira. Piauí querendo uma praia. Piauí é o único estado do Nordeste que a capital não é no litoral. Teve a colonização inversa do resto, do interior para o mar. Por isso que só tem esse pedacinho de litoral. E o estado também tem uma das maiores brigas de território do Brasil. Pensando que não tinha acesso ao mar, o estado negociou com seu vizinho, o Ceará, dando algumas terras boas para eles em troca de acesso ao mar. Mas depois eles descobriram, vendo alguns mapas mais antigos, que eles já tinham acesso ao mar desde antes. O estado então começou a reivindicar essas terras de volta e existe um processo disso até hoje no STF. Rio de Janeiro, a única capital europeia. Mais estado com água no nome. Aliás, água é um tema muito comum nos nomes de várias coisas aqui no Brasil. A cidade de Rio de Janeiro foi a capital de um reino, um império e uma república. E quando Em um outro vídeo que eu reagi, eu vou colocar aqui na hora da edição, vou colocar aqui nos cards, aí é só olhar aqui em cima, aí fala sobre isso, né? Eu acho que era uma reação de um vídeo da Filipa Marisa reagindo ao plano piloto mesmo. Eu vou colocar aqui no card na hora que o vídeo estiver pronto, falando exatamente isso, né? O Rio é a única capital europeia fora da Europa, porque foi capital do Reino de Portugal. A família real fugiu de Napoleão, que chegou lá em Portugal, o Rio de Janeiro acabou virando a nova capital do Império Português. É a única capital europeia que já esteve fora da Europa. Rio Grande do Norte na Segunda Guerra Mundial. Antes de mais nada, é legal saber que a capital do estado, Natal, foi nomeada assim por ter... Peraí, deixa eu provocar um pouquinho a nossa amiga argentina. Buenos Aires sempre tem essa fama de se colocar como europeia, né? Mas nós sim tivemos uma capital que realmente foi uma capital europeia, hein? Brincadeira, né? Nossos irmãos aí, eu sempre falo, eu não odeio argentino, acho que tenho alguns amigos argentinos, é um povo muito legal. Tem essa rivalidade Brasil-Argentina, mas é pura bobeira, né? O importante é que somos irmãos, vizinhos. Fundada no dia 25 de dezembro. Eso, siempre tuve la curiosidad y siempre me pregunté que por qué Natal se llama Natal. Siempre dije, ¿tendrá que ver con Navidad o yo estoy media loca? Así que sí, se ve que tiene que... Wow, me lo pueden confirmar en los comentarios si es real esto, porque con razón ya me parecía raro. A cidade, ela foi a maior base dos Estados Unidos, fora de seu país, durante a Segunda Guerra Mundial.
Por ser bem na pontinha, perto ao mesmo tempo da África e da Europa, os americanos achavam que lá poderia ser um lugar em potencial que o eixo quisesse talvez um dia invadir. Então eles fizeram uma base lá. Em torno de 10 mil soldados americanos foram enviados, e a base também serviu de ponto de lançamento de aviões que vinham dos Estados Unidos para ir para a guerra. Rio Grande do Sul, o país independente. O estado dos gaúchos, por quase 10 anos, foi um país independente, declarado durante a Revolução de Farroupilha, e teve 2 presidentes, Bento Gonçalves e Gomes de Jardim. Interessantemente, Essa história aí essa parte da Revolução lá do Sul, né, a Revolta Farroupilha, a Revolução Farroupilha, ela já é bem abordada, né, eu lembro que a gente estudou bastante. Alegre, a capital do estado, não apoiou essa independência, nem os rebeldes farroupilhas. Por causa disso, a cidade ganhou do Império Brasileiro o título de Leal e Valerosa. Aliás, Ildo Meneghetti foi o último governador do estado a ser reeleito desde 1962. Rondônia e o Desmatamento. Esse é aquele estado que tem um rabinho para conectar com o Acre, com a única capital do Brasil que faz uma divisa com outro país e 2 estados ao mesmo tempo. É o único estado também que o nome é uma homenagem a uma pessoa, Cândido Rondon, que foi um explorador descendente de índios que defendeu bastante os povos indígenas também. O estado é um dos que mais sofreu desmatamento, perdendo quase metade de sua cobertura vegetal nos últimos 30 anos. Dá até um negócio ruim quando você vai lá no Google Earth e usa a ferramenta de mapas históricos. Roraima na Disney. Esse é aquele estado mais ao norte do Brasil, que, como eu falei no último vídeo, a sua ponta extrema é mais perto de todos os outros países das Américas do que da ponta extrema sul do seu próprio país. Sí, eso lo vimos en el otro video que les hice. Eso que fue de este canal también. Tem uma briga de como se pronuncia o nome, Roraima ou Roraima, e muitos especialistas dizem que os dois estão certos, na verdade. O estado é bem famoso por causa... Como que eu falo? Roraima. Então é o certo, pelo menos pra mim. Do Monte Roraima, apesar que somente 5% do monte fica em território brasileiro, dividindo com a Venezuela e Guiana. É muito difícil escalar esse monte, e lá é literalmente um paraíso, tanto que serviu de inspiração para o destino sonho daquele velhinho do filme da Disney Pixar Up. Santa Catarina, alemã. Esse é um dos estados com maior influência da imigração europeia. Lá tem a segunda maior Oktoberfest do mundo. Sí, de hecho, yo les he hecho varios videos, así por ejemplo, yendo a Blumenau, yendo a Nueva Trento, ciudades que tienen mucha influencia europea y es muy lindo, realmente. Todavía no fui al Oktoberfest, tengo que conocer, pero sí, dicen que es muy, muy grande la fiesta que se hace. Atrás só da própria Alemanha. Pomerode é a cidade mais alemã do Brasil, que até o alemão e sua variante pomerano, junto com o português, são as línguas oficiais da cidade. Ô louco, eu sabia que a influência alemã era muito forte, mas não sabia que era língua oficial também. Além disso, sabe aquele teatro Bolshoi, um dos mais famosos e antigos teatros de balé e ópera do mundo, lá da Rússia? Pois é, a única filial que ele tem é em Joinville, lá em Santa Catarina. Ay, tengo que conocer esos lugares. Todavía no fui ni a Pomerode ni a Joinville. Ahora en São Paulo dicen que tiene gastronomía muy buena. Pizzas de São Paulo. Falando de influências europeias, não tem como não falar de São Paulo, que teve bastante migração dos italianos. Na verdade, de vários povos. Mamma mia! Realmente, São Paulo eu gosto muito de São Paulo. E tem aquelas regiões lá de forte presença italiana. Toda São Paulo tem, né? Mas tem ali acho que é o Bexiga, não é? Tem várias regiões ali que a presença italiana é muito forte ali, eu gosto muito do clima de São Paulo, né? Da hospitalidade de São Paulo. São Paulo é a maior comunidade de japoneses fora do Japão do mundo. A cidade de São Paulo é a segunda cidade que mais consome pizza do mundo, com mais de 500 mil pizzas por dia. E apesar de ser conhecido como uma cidade de pedra, a árvore mais velha do Brasil fica no estado de São Paulo, um jequitibá rosa com mais de 3 mil anos, lá no Parque Estadual Vassununga, na cidade de Santa Rita do Passa Quatro. Sem querer polemizar, mas como que eles sabem que a árvore mais velha do Brasil, eles contaram todas? Pegaram a certidão de nascimento de todas? O menor estado do Brasil, somente um pouco maior que Israel, teve uma hora que ele diminuiu ainda mais. O povoado de Cabeço ficava bem na beira do maior rio totalmente brasileiro, o São Francisco. Com o tempo, o mar começou a avançar e invadir o povoado, fazendo com que as pessoas tivessem que evacuar o local. Hoje só resta um farol que é bem antigo, construído lá na época do domínio holandês, e hoje está lá no mar. Tocantins é antigo.
Tocantins é o estado mais novo do Brasil, mas nem tanto. Ele, na verdade, já existiu antes, com uma capitania na época colonial, depois uma província lá no Império, aí acabou sumindo na República, virando um estado somente em 1988. Gente, eu estou realmente demonstrando a minha idade, porque eu ainda lembro quando os mapas tinham só o estado de Goiás inteiro, né? Parecia uma gota ali, né? Uma gota, digamos assim, uma gota bem comprida. E eu lembro quando teve a formação do Tocantins. E no ano seguinte os mapas já vinham atualizados, então a gente olhava aquele mapa que a gente estudava totalmente desatualizado, totalmente não, mas naquela parte ali, né? E modificou para nós que estávamos estudando, já estávamos acostumados com o formato ali da região norte, do centro-oeste, né? Veio com essa mudança, né? Porque aí o Tocantins passou para a região norte. Parando de Goiás. Mas a história de lá é bem mais antiga que isso. Além de ter vários rastros antigos de humanos, a Serra da Cangalha não é uma serra, na verdade é uma cratera enorme, causada por um meteoro que caiu há 220 milhões de anos atrás. No, no sabía eso. Qué lindo podría conocerlo. E mais antigo que isso, na cidade de Filadélfia você pode encontrar a mais completa floresta de árvores fossilizadas do mundo, com árvores que foram fossilizadas em torno de 250 mil anos atrás. E é isso aí, gente. 27 fatos de cada estado. No, muy bueno el video, me re gustó. No, muy bueno, le pongo me gusta. Están muy buenos los datos. Se aprende mucho de cosas que no sabía. Wow, impresionada. No, Por que eu gosto de fazer react do React? Porque é legal ver os argentinos, né? No caso a Argentina. A gente vê, às vezes eu gosto também de reagir vídeos com a Olga, com a Filipa, que é portuguesa. Porque é legal a gente ver como é que o estrangeiro visualiza a nossa nação. E muitas vezes eles acabam, por exatamente ter essa curiosidade de reagir a vídeos nossos, aprendendo coisas que muitas vezes a gente mesmo acaba ignorando. Eu acho muito legal fazer essa reação da reação. digo la verdad, algunos nombres de estados no los conocía, porque bueno, yo por ahí conozco los que más son nombrados o los que más suelen dar datos, por ejemplo, pero hay algunos que sí, viste, no los conocía de nombre. No, realmente muy buenos los datos. Vem até aqui para assistir o vídeo na íntegra. O link está na descrição e eu quero agradecer a você que esteve aqui até agora. Não se esqueça de dar aquele like se você gostou no vídeo e compartilhar com os amigos. Dá aquele dislike se você não gostou e compartilhar com seus inimigos, de qualquer modo se inscrevendo para ser um seguidor bem atuante ou para ser um hater militante, não importa. De qualquer forma, você é muito importante. Muito obrigado, até o próximo vídeo.